Aqui é o professor Jonatas quem fala, para quem não me conhece, sou professor de Geografia da Escola Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível, né? Eu falo de São José do Rio Preto, e eu estou aqui junto com mais 3 pessoas especiais, que nós vamos fazer uma videoaula aqui destinada ao 7º ano. Então, eu vou colocar na tela um slide aqui para vocês, prestem atenção aí, vamos lá. Vamos colocar o slide, aqui ó, com 3 pessoas especiais. Temos então o professor Dioraci. Fala um oi aí, professor Dioraci. Oi, pessoal, eu estou falando de Colômbia e é uma imensa participar dessa videoaula juntamente com esses amigos. Muito bem. Temos a professora Adriana Luquezzi, também de Geografia. A professora Adriana vocês conhecem, né? Oi, gente, tudo bom? Saudade de vocês. Estou aqui passando a aula para vocês hoje, tá ok? De Monte Aprazível. E também a nossa convidada especial, a nossa professora coordenadora, a professora Ana Cláudia. Olá, eu estou aqui para aprender também junto com vocês. A professora Ana Cláudia vai representar os alunos hoje aqui nessa nossa videoaula, tá bom? Por isso que eu vou aprender, né, com os mestres aí. Que isso, nós temos que aprender contigo, Ana Cláudia. Vamos lá. Bom, no livro didático de vocês podem abrir na página 42, é o percurso número 5 que nós vamos estar falando aí. Percurso número 5 fala sobre a população brasileira, né, na unidade 2 do seu livro didático, percurso número 5, página 42, né, e nós vamos até a página 49, né, nessa videoaula. Vamos tentar encurtar para vocês, tal. E eu quero deixar algumas perguntas para vocês, para a gente começar essa videoaula, que ela está aí, né, proposta no seu livro didático. Você sabe o que é recenseamento? Vou colocar outra pergunta. Por que ao longo do tempo a população brasileira vem crescendo numericamente? Bom, alunos, nós vamos responder essas questões ao longo da nossa videoaula. Então, sem mais delongas, vamos saber o que é um país populoso. Nós também vamos saber o que é população absoluta. E nós vamos entender que isso aí é sinônimo, hein? O que é povoado e o que é população relativa, que eu também coloquei no mesmo retângulo, né, uma coisa para ligar a outra. Ó. País populoso, população absoluta. O que é povoado e o que é população relativa. Um está ligado com o outro, eu vou explicar isso aí, junto com os professores. Primeiro vamos contextualizar. O que é país populoso? País populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Ou seja, é só somar a quantidade de habitantes, né? Olha só, eu quero falar da China. A China tem 1.393 bilhões de pessoas. Eu tenho essa fonte aí através do Banco Mundial, que é o BIRD. Né? 1.393. O Brasil, que é onde nós vivemos, tem hoje aproximadamente aí 211, 210 milhões de pessoas. Estou colocando uns números mais fechados para a gente falar. Aí, eu tenho que falar para vocês sobre população absoluta. Olha só o conceito. População absoluta é o total de habitantes de um determinado lugar. Ou seja, mesma coisa que país populoso. Eu não falei aqui a quantidade de habitantes? Aqui em população absoluta, ou seja, um dado muito mais técnico, falando geograficamente, nós podemos falar que população absoluta é a quantidade de pessoas no lugar. Então, população absoluta é o total de habitantes de um determinado lugar. Esse número é obtido por meio de levantamentos gerais da população e pela contagem de todos os habitantes de uma cidade, de um país, de uma região. Isso é população absoluta. Viu como uma está ligada com a outra? Também, deixa eu só falar, só para mostrar para vocês, tem um livro didático de vocês, né?
E tem todas essas perguntas aí, ó, no percurso 5. Certo, pessoal? Então, deixa eu só... Eu vou fechar um pouquinho aqui o microfone dos meus colegas para não dar nenhuma interrupção. Já já eu chamo eles. Vamos lá. Bom, voltando aqui, então eu já expliquei. País populoso e população absoluta. Agora eu vou explicar o que é o povoado. O povoado, ele está ligado assim, ó. Ele está relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Lembra daquela musiquinha? Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Esse conceito, ele cabe certinho para a geografia. Porque aqui, ó, dentro de 1 quilômetro quadrado, ou seja, 1.000 metros quadrados, nós temos a população, o povoado, né? Eu vou fazer um cálculo para vocês aqui, ó. Imagine que nós temos 200 milhões de brasileiros. Vou arredondar aí. E aí eu preciso calcular quantos brasileiros eu tenho dentro do Brasil. Mas quantos quilômetros tem o Brasil? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, eu vou dividir esse número um pelo outro. 200 milhões por 8 milhões e meio. Atualmente, o Brasil é um país povoado? Nós vamos fazer essa pergunta já aqui um pouquinho na frente. Só que olha o cálculo aí, ó. 23,52 pessoas por quilômetro. Então, vamos arredondar. 24 pessoas por quilômetros quadrado. Olha só. E a mesma coisa o que é povoado, desse conceito, é população relativa. População relativa, ela está chamada de densidade demográfica, densidade populacional. É a mesma coisa que povoado, né? Porque ele faz o cálculo de quilômetros quadrado. Bom, então nós temos essa tabela que está aí no seu livro didático, na página 44. Tabela número 1. População e área territorial de países de elevada densidade demográfica. E aí essa tabela mostra Singapura, Bahrein, Maldivas, Malta, Bangladesh, Barbados e Maurício. Cada um num país, né? Cada um é um país, na verdade, né? Cada um num continente. Eu me enrolei aqui. Frente aos mestres, eu me enrolei, olha só. E aí, ó, é um país densamente demográfico. E aí, professor Juraci, o que você fala disso? Um país, ele pode ser densamente povoado sem ser populoso e vice-versa. Na realidade, se nós pensarmos nos países que têm grande extensão territorial, eles podem ser populosos e não serem povoados. Por quê? Quando se faz a distribuição por quilômetro quadrado, esse número fica bastante restrito. Exemplo, Brasil é um país populoso. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Porém, considerando a extensão territorial, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Quando se faz essa divisão, nós temos um número abaixo de 30 por quilômetro quadrado. Porém, isso é média. Nós temos áreas densamente povoadas, principalmente na faixa litorânea. E temos também, no caso do Brasil, áreas que são verdadeiros vazios demográficos, como é o caso da floresta amazônica. Sim. Eu tenho um mapa aí que está no livro didático. Vou pôr ele, então, para você falar desse mapa. Quer ver? Ó? Pois é. Olha só. Nós temos esse mapa aí, ó, que está no livro didático também do aluno. Olha, ó, como você disse, na área litorânea, né? Olha lá, ó. Sim, exatamente. Então, alertando aos nossos alunos que essas cores do mapa não são
arbitrárias. São cores que indicam se a área é povoada ou se ela constitui um vazio demográfico. Observando o número de habitantes por quilômetro quadrado, nós já percebemos. Muito bem. Posso fazer uma colocação aí? Pode. Ô, Ana Cláudia, por favor. Pelo mapa a gente percebe, né, que a parte litorânea é o que é mais povoado, né? Isso. E isso daí vem desde a época da colonização do Brasil. Exatamente, da Sim. época da invasão do Brasil, né? Os portugueses disseram que descobriram o Brasil, né, Adriana? E o Brasil não foi nada descoberto, já tinha gente aqui. Não, já tinha morador, né? Os índios já viviam aqui, né? O país era deles. Exatamente. Mas, na verdade, quando eles chegaram, eles começaram a ocupar primeiramente o litoral, né? Então, isso ocorre até hoje. Eu até imagino que eles tenham se fixado mais no litoral pela facilidade das navegações pelo mar, né? Sim, sim. E pelos recursos também, acho que pelos recursos próprios, recursos naturais. Você sabe, Ana Cláudia, que os primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, a coroa portuguesa nem deu atenção para o Brasil. Né? A gente viu sobre a expansão territorial do Brasil lá no percurso 2 do nosso livro didático. O aluno vai lembrar. Então, a gente vê aí que realmente o litoral brasileiro, né, ele é muito mais povoado, né? Porque aqui está mostrando para a gente o seguinte, na tabela mostra mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado na região litorânea. Igual o professor Juraci colocou aí, que na região norte, né, nós temos menos pessoas. Menos de uma pessoa. Então, ou seja, é muita terra para pouca gente, né? Sim. Legal. Ô, Ana Cláudia, você tinha uma pergunta para fazer, né? Eu tenho sim. Eu tenho uma dúvida. Mas não é nem relacionada ao Brasil, né? Falando de países mais populosos, no caso, por exemplo, a China, né? Eu não sei se havia ou se há um controle de natalidade. Cada casal poderia ter apenas um filho, já que era o maior país populoso do mundo. Então, para controle de natalidade, continua sendo assim? Excelente pergunta, Ana Cláudia. Excelente pergunta. Adriano e o professor Juraci está aí e vai me ajudar a responder essa pergunta também, né? Hoje em dia não existe mais esse controle, né? Do filho único. Não tem, então. Não, hoje em dia não. Não existe mais esse controle do filho único. Hoje pode ter mais de um filho. Porque isso foi proposto no Código Civil, né, da China, né, que está em vigor a partir desse ano, né? A partir de 2020. Porque então é algo bem recente agora, né? Então é muito recente. Isso, é recente. Certo. Porque a população começou a envelhecer muito e começou também a haver uma grande diferença entre homens e mulheres. Há muito mais homens do que mulheres no país. Até porque eu li sobre isso também antigamente, né? Eu lembro quando eu estudei, né? Geralmente os casais eles queriam ter filhos homens, porque o filho homem carregaria o sobrenome do pai, é isso, não é por isso? Isso, exatamente. Então, na verdade, quando eles tinham uma filha, uma mulher, eles não queriam, eles não aceitavam, então eles abandonavam para poder tentar o filho homem. Exatamente. 4 décadas de controle de natalidade, mais ou menos, viu, Ana? 4 décadas. Ainda bem que acabou, né? Mas a população ainda está se acostumando, né? Eles ainda continuam a ter poucos filhos. E sabe por quê, né? Aqui no Brasil nós já tivemos, né, essa ideia de tá tudo tão difícil, né?
criar filhos, dar educação, etc. Tudo tão difícil. Então, lá na China, eles tinham severas punições se tivesse mais de um filho. Severas punições de chegar, né, em algumas situações, a matar a criança. Né? Então, são coisas bem, assim, fora do nosso cotidiano, né? Mas, não havia acesso, aí as crianças que nascessem não tinham acesso à educação, à saúde, né? Então, realmente, eles forçavam a não ter o segundo filho. Entendi. Exatamente. Mas, graças a Deus, é interessante. Isso não há mais. Fala, professor Juraci. É interessante observar que era uma violência muito grande praticada contra as mulheres. Inclusive, muitas delas se escondiam e ocultavam os próprios filhos porque elas temiam pela punição, né? Então, era uma violência inimaginável. Professor Juraci, já que você está aí... contra as mulheres que iam... Oi? Já que você está aí, fala para nós sobre o censo, novamente, só para a gente ter uma ideia, porque talvez teve um problema na comunicação. Fala sobre o censo para a gente. O censo nada mais é que um levantamento da população, a contagem, né, de uma forma bem simples, é a contagem da população, quer seja de um município, de um estado, país. Então, no caso do Brasil, especificamente, desde 1872, tem-se feito o recenseamento. Já foram 12 realizados, e agora, em 2020, o 13º. Através desse recenseamento, dessa contagem da população, inclusive dividindo-a de acordo com a faixa etária, é possível aos governantes estabelecerem as políticas públicas, ou seja, se há um número maior de crianças, quantas escolas de primeiro, segundo grau são necessárias, jovens que estão entrando no mercado de trabalho, e há muitos idosos, atendimento à saúde, enfim, todo o planejamento público, né, que os governantes fazem para atender a essa demanda, quer seja na educação, na saúde, trabalho. Então, esse recenseamento é fundamental para que eles consigam planejar as ações, né, em prol da população. Muito bem, muito bem. Bom, seguindo a linha dos nossos slides, né, vou multiplicar de novo a nossa tela aqui, tenho certeza que vocês já estão vendo aí, e eu vou deixar, então, para a contribuição da professora Adriana Lucchesi, para falar sobre o crescimento da população brasileira. Professora Adriana, fala para nós aí sobre esse crescimento da população brasileira aí. Solta a sua voz para nós. Linda voz. Bom, a população brasileira, embora ela tenha crescido bastante, ela deu uma redução no número de habitantes. O número de natalidades vem caindo um pouco ano a ano, tá? Então, o que leva ao crescimento da população de um lugar? São duas causas básicas: a imigração e o crescimento vegetativo ou o crescimento natural. O que é imigração? É a entrada de pessoas em um determinado país, né? Então, pessoa importada, Adriana? Pessoa importada? Pessoa importada. Pessoa importada. Isso, importada. Importada da Itália, de Portugal, né, da Alemanha. Então, são pessoas que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Então, isso aumenta a população. E o outro é o crescimento natural. O que é esse crescimento natural? A gente chega nele com o número de natalidade.
quantas pessoas nascem por ano no determinado país, a cada grupo de 1.000 habitantes. Se esse saldo for positivo, houve aumento populacional, o número de nascimentos é maior. Ou pode haver um crescimento negativo também, quando o número de óbitos, a taxa de mortalidade é maior. Então, são esses dois fatores que causam o aumento, o crescimento populacional. Vocês acompanham aí na página 47, 48 do livro de vocês. Você colocou um gráfico aí, não colocou, Jonathan? Coloquei um gráfico, vou reproduzir aqui para vocês, né, já que você está falando sobre o crescimento da população brasileira. No livro didático, Adriana, lá nas páginas 42, 43, nós temos a ideia desse mesmo gráfico que eu vou colocar aqui para a gente, né? Deixa eu só colocar o gráfico aqui. Vocês estão vendo o gráfico aí, ó? A população brasileira, em 1872, Adriana, ela tinha 9 milhões de pessoas, né? E esse mesmo gráfico está reproduzido aí. Vou deixar para você falar sobre o gráfico aí, Adriana, por favor. Não está aparecendo. Não está aparecendo aí? Não. Deixa eu pegar aqui no livro. Pega aí no livro didático. Vamos lá, eu vou voltar a tela aqui, então. Bom, pode ir lá. Da página 42, nós temos esse gráfico que eu queria demonstrar aí para vocês. Isso. Depois da década de 1900, chegou a 17 milhões de pessoas. Exatamente. Isso. Em 1950, 51 milhões de pessoas. 2000, 169 milhões de pessoas. Eu estou arredondando, tá, gente? E hoje nós temos, em média, 211 milhões de pessoas vivendo no Brasil, tá? Nós ocupávamos a 5ª posição das maiores populações do mundo. Hoje nós estamos na 6ª posição. Em primeiro lugar, nós temos a China, que ainda possui a maior população mundial. Depois nós temos a Índia, Estados Unidos, Indonésia e agora o Paquistão. Ele ocupou a 5ª posição. E depois vem o Brasil. Nós estamos agora na 6ª posição de maior país do mundo em termos populacionais. Houve uma redução. E por quê? Isso vem desde a década de 60, com o êxodo rural, em que as pessoas começaram a sair do campo e vir de trabalho, né? E com isso as mulheres começaram a participar do mercado de trabalho e, consequentemente, a ter menos filhos, né? Porque o custo de vida na cidade é muito maior do que o custo de vida no campo. Então, esses fatores acabaram reduzindo o número de nascimentos. Aliado à melhor qualidade da saúde, né? Saneamento básico, né? Houve uma expectativa de vida maior e as pessoas começaram a ter menos filhos. Você falou 1950, 1970, né, Adriana? 60. A partir de 1960. Isso aí, eu posso dizer que houve um boom, né, na população brasileira nessa época. O que dizia meu pai, né? Se você colocar um monte de passarinho numa árvore, o máximo que esses passarinhos vão fazer é se reproduzir, né? E eu acho que aconteceu isso com a população brasileira, que deu esse boom, né? Por causa da industrialização do Brasil, né? Nessa época aí, em 1970, pode ver que o gráfico aí na página 43, ele já dá um upgrade aí, né? Ele sobe, ele cresce. Então, lógico que o Brasil demorou para se industrializar, né? Enquanto a Inglaterra fez em 1760 a industrialização dela, o Brasil começou, assim, bem discretamente em 1930 sua industrialização. Em 1970, ela pegou de vez. Aí, né, temos endividamento externo e tudo mais, e hoje o Brasil é um país emergente, ou seja, ele usa tecnologia de outros países para atuar aqui. E a população brasileira precisa, urgente, né? Eu vou chamar a atenção, ter uma melhor educação.
O professor Juraci falou sobre censo, né? E a população precisa subir também, né? Ser um pouco com mais tecnologia, e isso só através da escola que nós vamos conseguir, né? Eu estou muito feliz com a nossa aula aqui, né? A Adriana falou, o professor Juraci, a professora Ana Cláudia. Se vocês tiverem aí, professores, mais alguma contribuição para a nossa aula, no percurso 5 do livro didático, e eu vou deixar aqui registrado que os alunos devem ler o livro didático, né? Se interagir com o livro didático. Geografia é a melhor matéria que tem para estudar. Não estou falando assim porque nós somos de geografia, estou falando assim, Adriana? Melhor matéria que tem. Não é, professor Juraci? Melhor matéria. Né? Ana Cláudia é de língua portuguesa, né? Mas eu posso dizer que geografia é a melhor. É isso que nós estamos para dizer, não é, Adriana? Olha... Professora Ana Cláudia, você tem mais alguma pergunta? Aproveita os mestres que estão em sala de aula, que eu estou aqui como eterno aprendiz, viu? Não, eu acho que eu fiquei satisfeita com a resposta que eu recebi, né? E fazendo, acho que só um fechamento, tem uma frase que eu li uma vez uma faixa que foi colocada na frente de uma escola, e eu passando, eu vi essa faixa. E é bem isso que vocês falaram aí no final, né? Que o Brasil precisa dessa tecnologia, o Brasil precisa dessa educação. E nessa faixa dizia assim, que o Brasil só entrará para o primeiro mundo pela porta da escola. Sim. Não tem outra forma, né? Não. Então é isso que a gente espera. Que todas as disciplinas são importantes, elas contribuem, e a gente precisa dessa educação, sim. Se a gente quiser construir algo melhor, é através da educação. Sim, a gente está vendo aí com essa crise que a gente está vendo hoje, né, com essa pandemia, o tanto que a falta de investimentos em tecnologia, em pesquisas, está fazendo falta no Brasil, né? Exatamente. Bom, estou muito satisfeito. Nós gostaríamos de esgotar os assuntos do percurso, mas não vamos ter tempo suficiente para isso. Espero que vocês, alunos, usufruam dessa nossa aula. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp, do professor Juraci, da professora Adriana, até da professora Ana Cláudia, que agora já é mestre em geografia também, não é? Por causa do percurso 5. Agradecemos a sua presença, viu, Ana Cláudia? E quem tiver alguma pergunta, o nosso WhatsApp está à disposição, tá bom, pessoal? Mais alguma contribuição, professora Adriana? Não, por hoje só. Professor Juraci? Mais alguma contribuição? Pela oportunidade. Obrigado. Professora Ana Cláudia? Não, só mesmo agradecer. Também. Muito bom. Agradecer pelo convite. Nós que ficamos muito felizes com a sua presença, representou os alunos, né? Então ficou aí para os alunos não se sentir desamparados do outro lado, para não virar um monólogo, né? Só a gente fala. Verdade. Então tá bom. Gente, muito obrigado por ter participado. Obrigada a nós. Vou encerrar nossa aula aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Tchau para vocês. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau.